Olá, sejam muito bem-vindos ao nosso canal. Se você está chegando agora e gostar do vídeo, não se esqueça de se inscrever e ativar o sininho para que você sempre veja as novidades por aqui. Obrigada por curtir e compartilhar, isso nos ajuda a ajudar mais pessoas a viver um processo de luto de uma forma mais amena. E vamos para o vídeo de hoje, que é a segunda parte de uma sequência de vídeos que faremos sobre o nosso olhar sobre o luto. E essa sequência, ela se chama A Travessia de um Luto. Esperamos que vocês gostem. Será que um luto termina? O que pode nos ajudar a integrar uma perda em nós é entender que o luto é um processo e que, como tal, não é linear, porque nenhum processo é linear e nem é vivido da mesma forma. Entender que cada um vivencia o luto de um jeito pode fazer com que não haja ainda mais sofrimento se não estamos agindo de acordo com o que esperamos ou mesmo com o que esperam de nós. Entender que algumas coisas não são para sempre, aliás, quase nada é. Entender que tudo passa, o bom e o ruim, mas principalmente entender que podemos, conseguimos e que somos capazes de lidar com todos os sentimentos que existem em uma vivência de um luto. E isso nos mostra que estamos vivos. Sabemos que alguns sentimentos doem tanto que pensamos que não sobreviveremos a eles. O tempo pode mostrar que sim, que passo a passo, dia a dia, é possível seguir. E seguimos. As duras penas, mas seguimos. Dias bons, dias ruins, até que possa chegar um dia em que doa menos, que as lembranças sejam mais doces, menos doídas, até que tenhamos a certeza de que alguns sentimentos nos acompanharão para sempre, serão os nossos companheiros de jornada. Assim, respondendo à pergunta inicial sobre se existe um tempo para o luto terminar, a resposta mais sincera e honesta seria: não sabemos. Não sabemos porque o sentir é de cada um, o tempo é de cada um, a dor é de cada um. No entanto, é preciso que se preste atenção a alguns sinais. Sentir tristeza, saudade, querer ficar mais em recolhimento, desanimado, é normal e esperado em um processo de luto. Porém, com o tempo, se esses sintomas eles começam a impactar a sua qualidade de vida, o seu dia a dia, isso pode ser preocupante. É importante que, apesar da tristeza, você consiga voltar à sua rotina. Isso preservará a sua saúde mental e te ajudará, inclusive, a conviver com as oscilações de humor que são normais dessa vivência. O tempo passa, mas a dor pode ser que não passe. O tempo pode passar mais rápido do que a dor, do que a tristeza, e o tempo cura tudo. Será? Talvez o tempo ressignifique, te ajude a lidar com o vazio, com a falta, mas é importante você se permitir que isso aconteça. Aos poucos, vá deixando ir. Não busque pensamentos e lembranças de dor, não deixe a vida fluir no seu curso natural, não se cobre reações rápidas. Se tiver que chorar, chore, mas se isso está limitando a sua vida, causando sofrimento demais, busque ajuda. Essa dor pode estar querendo te dizer alguma coisa e talvez sozinho ou sozinha você não consiga perceber. O entendimento de que não há uma ordem ou sentido no mundo ou na própria existência pode ser causador de profunda angústia e sofrimento em nós, seres humanos. Para tentarmos nos organizar emocionalmente, mesmo que minimamente, para o absurdo de uma vida sem sentido, nós vamos ao longo da vida nos ajustando em sentidos que dão sentido à vida. Por exemplo, nós acreditamos que filhos que morrem antes dos pais subvertem a ordem natural da vida, quando na verdade não existe uma ordem de quem morre primeiro ou depois. É uma crença que vamos internalizando para tentarmos dar conta de viver num mundo caótico e sem sentido. De fato, perder um filho é uma das experiências mais devastadoras que um ser humano pode passar, porque na nossa cabeça, os mais velhos e que, portanto, viveram mais, devem partir antes.
No entanto, não há nenhum mandamento de que essa e outras crenças sejam regras a serem seguidas pela vida. E a gente vai vivendo, né? Nós vamos vivendo acreditando que morreremos velhos, que nossos filhos sobreviverão a nós, que os mais velhos morrem primeiro, que se formos bonzinhos não teremos nenhuma doença grave, que crianças não adoecem e morrem, que pais e mães não deveriam morrer nunca e tantas outras crenças que levamos dentro de nós até sem percebermos, sobre talvez a pior das perdas, a morte de um filho. Como seguir depois que um filho morre? Quando uma perda arrebatadora dessas acontece, a ilusão da nossa invulnerabilidade ela é quebrada e nós passamos a ter que nos haver também com a nossa própria finitude, com a nossa impotência diante da inevitabilidade da morte. Porque isso escancara a nossa ilusão de que podemos proteger quem a gente ama do sofrimento, da dor e da própria morte. E esse reconhecimento de que a gente não tem nenhum controle costuma doer muito e a gente tem que se haver com isso. Existem perdas mais difíceis, perder um filho, perder um companheiro, mãe, pai. Nenhuma dor devia ser comparada com a outra, porque não se trata de dor pior ou menos pior. Uma perda nunca é igual a outra, a dor também não. Isso vai depender da ligação que você tinha com quem se foi, do seu momento atual, da sua resiliência, dos sentimentos que essa perda provocou em você, do impacto dessa perda na sua vida. Por isso, evite comparar perdas e dores. Apenas respeite a sua dor e a dor das outras pessoas. Quando perdemos alguém que amamos, um fato rasga o nosso coração todos os dias. A ausência da pessoa. Esse fato ele pode ficar martelando na nossa cabeça junto com palavras como nunca mais isso, nunca mais aquilo, nunca mais vou ver, nunca mais vou falar, abraçar, beijar. E esse fato gera sentimentos intensos em nós. A ausência, então, ela se faz presente. É a presença quase física da ausência, é a certeza do nunca mais. É o que dói, o que machuca, o que dilacera. E em momentos assim, a vida meio que perde o sentido. Mas é preciso seguir a viagem, é preciso atravessar o caminho. Sinta, absorva, aceite, caia, espere, levante. Devagarzinho, um pé depois do outro, confie no processo de reorganização da vida. E mais do que tudo, não se culpe por sentir o que quer que você esteja sentindo. Nesses momentos, quando nós estamos profundamente tristes, podemos podemos tender a nos afastarmos de nós mesmos, negligenciarmos o nosso cuidar de nós. Mas quando entendemos a finitude da vida, quando entendemos que esse é um processo super doloroso, mas natural, nós podemos pensar em buscar o nosso bem-estar, mesmo sentindo muita dor. O autocuidado, quando estamos vivendo um luto, às vezes é muito mais importante do que em outras fases da vida. E esse autocuidado, ele passa pelo biológico, ele passa pelo emocional, ele passa pelo social, pelo mental e vai desde pequenos cuidados como alimentação saudável, higiene do sono, pequenos prazeres como banhos demorados, caminhadas leves, conversa com os amigos, até a autoobservação mais cuidadosa dos próprios sentimentos, para a tentativa de identificar oscilações de humor ou mesmo um início de um processo depressivo maior ou mais importante. Você não precisa fazer tudo de uma vez, mas não se esqueça de você e da importância que você tem para você mesmo e para as pessoas que te amam. Porque no final das contas, você é a única pessoa que estará com você mesma para sempre até o fim. Porque é assim que funciona a vida. É assim que funciona a morte, é assim que funciona o luto. A vida, a morte, o luto é sobre sentir o que precisa ser sentido. É sobre aceitar a passagem do tempo. É sobre acalmar o coração ou tentar acalmar o coração. É sobre o grande desafio de aprender a viver a partir da perda e apesar dela. É sobre resiliência, é sobre aceitação, é sobreviver. É sobre viver.
E assim entender que a finitude da vida passa por entendermos que falta é dor, que falta é saudade, mas que falta também pode ser presença toda vez que eu me lembro, que falta também pode ser aconchego toda vez que eu me consolo, que a falta também pode ser lembrança toda vez que me vem à cabeça a imagem da pessoa. A falta pode ser e significar muitas coisas. Ela pode ir se transformando ao longo do caminho. O buraco deixado pela falta de alguém pode nunca ser preenchido, mas o tempo ele pode se encarregar de ressignificar essa falta. Confiemos. E é isso. Muito obrigada para você que me acompanhou até aqui. Não se esqueça de curtir e aguarde a próxima parte dessa sequência que nós estamos fazendo sobre o nosso olhar sobre a travessia de um luto.